Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas sua vida financeira parece parada, travada como se algo invisível estivesse impedindo a sua prosperidade? E se eu te dissesse que existe um versículo na Bíblia que quase ninguém presta atenção, mas que carrega um segredo espiritual poderoso, um código divino capaz de transformar radicalmente sua realidade financeira, curar suas dívidas e abrir portas que pareciam eternamente fechadas? E o mais impressionante, esse versículo tem estado aí, diante dos seus olhos, durante toda a sua vida cristã. Mas talvez você nunca o tenha enxergado com a revelação que o Espírito Santo vai te dar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir que a Bíblia não fala apenas de céu, fé e salvação, ela também fala de dinheiro, de sabedoria prática, de decisões financeiras e até de estratégias de investimento espiritual. Você vai perceber que Deus tem princípios claros sobre finanças, bênçãos materiais e propósito de vida. E mais, existe um texto bíblico que carrega uma chave de ouro para sair da escassez e entrar no plano de provisão divina. Imagine o impacto de uma revelação assim na sua vida, sair da frustração para a libertação, da ansiedade com as contas para a tranquilidade espiritual, do medo do amanhã para a fé na abundância que Deus já prometeu. A palavra de Deus não falha, mas ela só se torna viva quando é compreendida com os olhos do Espírito. Ao longo dos próximos minutos, você vai mergulhar comigo numa jornada reveladora. Vamos explorar versículos que talvez você já tenha lido dezenas de vezes, mas que hoje, com o discernimento certo, vão se abrir diante de você como um baú de tesouros. Prepare o seu coração. Esse pode ser o vídeo que o Senhor escolheu para te dar uma direção clara, um sinal. Muitos têm orado pedindo uma resposta. Talvez essa resposta esteja aqui. Por isso, agora eu te convido a fazer um pequeno ato de fé. Escreva nos comentários a frase "Paz em Cristo", antes mesmo de começarmos o estudo. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso com a sua caminhada espiritual. Ao comentar, você está declarando que está pronto para receber o que Deus tem a te mostrar hoje. E aproveita esse momento também para dar um gostei nesse vídeo. Quando você faz isso, o próprio YouTube entende que este conteúdo é valioso e começa a mostrar esta mensagem para outras pessoas que estão passando pelo mesmo deserto financeiro que você. Com um simples clique, você se torna um instrumento de evangelismo digital. Que honra, não é? Muita gente que assiste a este canal está afastada de uma igreja ou vive em locais onde não há uma comunidade cristã ativa. Por isso, cada pessoa que participa, comenta, compartilha e se inscreve aqui está ajudando a manter esse púlpito digital de pé. E se você está aqui agora, é porque o Espírito Santo quer falar com você hoje. Então, se ainda não está inscrito, faça isso agora mesmo. Este canal tem sido um refúgio espiritual para milhares e pode ser também um divisor de águas na sua caminhada. E fique muito atento. O penúltimo ensinamento deste estudo pode conter a chave que desbloqueará uma bênção específica na sua vida. Pode parecer ousado dizer isso, mas você vai entender no momento certo. Então, não pule nenhuma parte. Permaneça comigo até o fim e veja como Deus pode usar uma única palavra para mudar tudo. Vamos começar nossa jornada? Que o Espírito Santo fale com você em cada versículo. Agora sim, abra seu coração, sua mente e sua Bíblia. Você já sentiu que está fazendo tudo certo com suas finanças, mas mesmo assim o dinheiro nunca é suficiente? Já se perguntou se existe algo espiritual por trás disso? Algo escondido nas Escrituras que você ainda não viu? E se eu te dissesse que existe um versículo, ignorado por muitos, mas que carrega uma chave espiritual poderosa, um segredo divino, que pode mudar completamente sua vida financeira? Um versículo que fala diretamente ao seu bolso, ao seu coração e ao propósito que Deus tem para as suas finanças. Um versículo que a maioria dos cristãos lê, mas não ouve. E exatamente por isso, continuam presos em ciclos de escassez, dívidas e frustração. Esse versículo, muitas vezes esquecido,
revela uma verdade espiritual profunda sobre como Deus enxerga o dinheiro, a prosperidade e o propósito financeiro na vida dos seus filhos. E hoje, você vai descobrir como ele se conecta diretamente com a sabedoria de Salomão, com os ensinamentos de Jesus e com os princípios que regem as bênçãos financeiras no reino de Deus. Porque o que vamos estudar agora pode ser o sinal que você estava pedindo a Deus em oração. Sim, este vídeo pode ser o divisor de águas entre a escassez e a prosperidade cristã verdadeira, fundamentada na fé e não em promessas humanas. Nos próximos minutos, você vai entender por que muitos continuam lutando financeiramente mesmo sendo fiéis, e vai descobrir como aplicar os princípios divinos para alinhar seu coração com o propósito de Deus para as finanças. Vamos falar sobre riquezas espirituais, fé e dinheiro, e o que a Bíblia realmente diz sobre dívidas, abundância e o papel da fé no crescimento financeiro. Cada versículo, cada palavra, foi buscada em oração e carregada de propósito. Porque hoje, Deus pode estar respondendo aquela oração que você fez em lágrimas. Vamos começar o estudo. Prepare sua Bíblia. Prepare seu coração. O Espírito Santo vai falar com você. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesus disse: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito." Esse versículo é conhecido, mas raramente compreendido na sua profundidade espiritual. Ele não fala apenas sobre comportamento, fala sobre alinhamento com o propósito de Deus. O Senhor não libera o muito para quem ainda não aprendeu a honrar o pouco. E muitas vezes, o pouco que temos em mãos hoje é exatamente o teste divino que abre as portas para uma nova dimensão de crescimento financeiro. Pense nisso quantas vezes você orou por mais recursos, mas tratou com descuido o que já recebeu. Pode ser um salário simples, uma ideia ainda não desenvolvida, um talento que você esconde ou até mesmo aquele tempo precioso que você desperdiça em distrações. Tudo isso pode ser o pouco que Jesus mencionou. E ele deixa claro, se você for fiel nisso, há uma promessa do céu liberada sobre sua vida, você será confiado com o muito. Não se trata apenas de esforço humano, mas de uma postura espiritual, administrar com diligência, gratidão e visão aquilo que já está nas suas mãos. A verdadeira prosperidade começa com essa fidelidade silenciosa. Cuidar do que parece pequeno, com excelência. Organizar cada centavo com sabedoria. Agir com generosidade, mesmo quando os recursos parecem escassos. Isso ativa um princípio celestial poderoso. A multiplicação não vem da abundância, mas da fidelidade. E é aqui que muitos perdem a bênção esperando a riqueza chegar, para só então se tornarem fiéis. Mas no reino de Deus, a ordem é outra. Primeiro vem a fidelidade, depois o milagre. A maioria das pessoas ora por dinheiro, mas a Bíblia revela algo mais elevado e poderoso: a sabedoria. Quando Deus apareceu a Salomão, ele não ofereceu primeiro ouro ou terras. Ele ofereceu um desejo, e Salomão pediu sabedoria para governar com justiça. Em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, ele diz: "Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal." Esse pedido moveu o coração de Deus de tal forma que ele não só concedeu sabedoria, mas também riqueza, honra e paz. Aqui está um princípio que muitos ignoram. Riqueza sem sabedoria é armadilha, mas sabedoria, com humildade, atrai toda a provisão divina. Não é coincidência que, segundo as Escrituras, Salomão se tornou o homem mais rico e mais sábio de sua geração. A prosperidade dele foi consequência direta de sua prioridade espiritual. E isso nos ensina que, se você está buscando transformar sua vida financeira, o primeiro clamor não deve ser por recursos, mas por discernimento. Saber o que fazer, quando fazer e como fazer isso vale mais que qualquer tesouro. Salomão também escreveu em Provérbios capítulo 8, versículo 18: "Comigo estão riquezas e honra,
bens duráveis e justiça. Aqui, a sabedoria fala como uma pessoa e se apresenta como fonte de tudo o que o mundo tanto deseja. Mas veja o detalhe. Ela diz: comigo estão, ou seja, as riquezas estão com a sabedoria, e não o contrário. Essa é a chave para uma verdadeira prosperidade cristã, colocar a sabedoria de Deus na frente de qualquer ambição financeira. Quando você busca a sabedoria como um tesouro escondido, como disse o próprio Salomão em Provérbios capítulo 2, você se torna o tipo de pessoa que Deus pode confiar com riquezas duradouras. Quando pensamos nos ensinamentos de Jesus, geralmente lembramos de amor, perdão e fé, mas poucos percebem o quanto ele falou sobre o dinheiro e, mais ainda, como ele ensinou verdades espirituais profundas por meio das finanças. Um versículo em particular costuma passar despercebido, e talvez seja o mais ignorado de todos. Lucas, capítulo 16, versículo 9. Ali Jesus diz: "E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos." Esse versículo parece enigmático à primeira vista, mas ele revela um segredo poderoso. Jesus está dizendo que devemos usar os recursos terrenos, mesmo aqueles considerados riquezas da injustiça, com um propósito eterno. Ou seja, o dinheiro em si não é o vilão. O problema está no coração de quem o possui. E aqui está a chave. Jesus quer que aprendamos a transformar dinheiro em eternidade. Que o que hoje é um boleto, uma compra, uma conta bancária, se torne instrumento de amor, generosidade e missão. Esse ensinamento é ainda mais forte quando olhamos o contexto do capítulo. Jesus está falando da parábola do mordomo infiel. E ali ele nos mostra que Deus nos observa na forma como usamos o pouco. A Bíblia diz, em Lucas, capítulo 16, versículo 10, ele afirma: "Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito." E isso significa que a forma como você lida com os pequenos valores, hoje mesmo em meio a dívidas, desafios e apertos, revela se Deus poderá confiar mais a você no futuro. A bênção financeira está diretamente conectada à fidelidade, não à quantidade. Jesus não está dizendo que o dinheiro é maldito, mas sim que ele precisa ser redimido e guiado por um propósito. Você está usando seus recursos para construir pontes para o céu ou apenas para consumo terreno? Está investindo em vidas, em missões, em propósitos maiores ou apenas pagando contas? Há um chamado aqui para transformar seu olhar financeiro, usar o que é passageiro para impactar o que é eterno. E isso, segundo o próprio Cristo, pode abrir portas que vão muito além do que o dinheiro pode comprar. Enquanto muitos associam riqueza apenas ao luxo ou ganância, a Bíblia nos oferece uma visão completamente diferente, especialmente nos ensinamentos de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 22, está escrito: "O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é reservada para o justo." Esse versículo carrega uma profundidade muitas vezes ignorada. Deus tem um propósito para as riquezas, e ele está ligado à justiça, à continuidade e à herança espiritual. O texto nos mostra que acumular riqueza não é, em si, o objetivo, mas sim o legado que ela pode deixar. Deus deseja que você prospere, não apenas para si mesmo, mas para abençoar as próximas gerações. A bênção financeira não é um fim, mas um meio para transmitir valores, estabilidade e fé aos que virão depois de nós. É como se Salomão estivesse dizendo: use os recursos que Deus te dá hoje para construir um futuro onde a justiça prevaleça. Esse versículo também revela algo que muitos ignoram: há uma transferência invisível acontecendo entre o ímpio e o justo. As riquezas mal adquiridas ou mal administradas por aqueles que não temem a Deus, no tempo certo, serão entregues aos que vivem com integridade. Isso nos ensina paciência e perseverança. Mesmo que hoje você veja ímpios prosperando e se sinta injustiçado, lembre-se: Deus está no controle da economia celestial. Ele sabe como,
quando e para quem transferir suas bênçãos. Essa promessa não é apenas uma esperança futura, ela também é uma chamada à responsabilidade. Se as riquezas dos ímpios serão transferidas aos justos, será que você está preparado para recebê-las? Está gerenciando bem os pequenos recursos que tem hoje? Está ensinando seus filhos sobre generosidade e sabedoria financeira? Salomão nos lembra que prosperidade verdadeira está sempre conectada ao propósito de Deus. E a pergunta que ecoa é: sua vida financeira está alinhada com esse propósito? Em meio aos grandes discursos e aos que davam ofertas vultosas no templo, Jesus se deteve diante de uma cena que talvez ninguém mais tenha notado. Uma viúva, sozinha, simples, discreta. E o que ela fez tocou o coração de Deus de forma tão poderosa que foi registrado em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. Ela lançou no gasofilácio apenas 2 pequenas moedas, quase nada. Mas Jesus afirmou que ela deu mais do que todos os outros. Essa passagem é um verdadeiro divisor de águas no entendimento bíblico sobre finanças. Jesus não estava olhando o valor monetário, mas sim o coração por trás da entrega. Aquela mulher, mesmo em extrema necessidade, confiou que Deus cuidaria dela. Ela entregou tudo. E é justamente isso que muitos ignoram: a entrega verdadeira não está nos bolsos, mas na confiança plena. É quando você deposita sua segurança em Deus, e não no dinheiro. O que essa viúva nos ensina sobre finanças bíblicas vai muito além de dar dízimos ou ofertas. Ela nos mostra que a fé, quando colocada em ação, gera um movimento espiritual poderoso. Muitos hoje vivem presos no medo, medo de faltar, medo de dar, medo de confiar. Mas a fé não é calculada em centavos, ela é medida em coragem. E coragem é o que define aqueles que decidem viver os princípios do reino, mesmo quando a lógica humana diz o contrário. Essa história também revela algo mais profundo: Deus vê o que ninguém vê. O mundo valoriza grandes cifras, mas o céu valoriza corações rendidos. Quando você entrega mesmo o pouco que tem com sinceridade e fé, o reino se move. Não é sobre valores financeiros altos, mas sobre valores eternos. E talvez o segredo da virada financeira na sua vida não esteja em ganhar mais, mas em confiar mais. Jesus usou uma mulher invisível para mostrar um princípio eterno: quem confia plenamente em Deus nunca será esquecido por Ele. Jesus contou uma parábola que carrega um dos princípios mais ignorados e, ao mesmo tempo, mais poderosos sobre finanças e propósito. Ela está registrada em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, e narra da história de um senhor que entregou talentos a 3 servos antes de partir em viagem. 2 deles multiplicaram o que receberam. O terceiro, com medo, enterrou seu talento. Quando o Senhor voltou, elogiou os que multiplicaram e repreendeu severamente o que apenas conservou. Essa história, muitas vezes vista apenas como uma lição de produtividade ou de administração, na verdade revela algo muito mais profundo sobre o reino de Deus. A bênção está na multiplicação com propósito. Deus não nos entrega recursos apenas para mantê-los seguros, mas para que sejam multiplicados com sabedoria, coragem e visão. Aquele servo que escondeu seu talento representa milhões de pessoas que vivem paralisadas pelo medo. Medo de errar, de fracassar, de arriscar. E por isso, enterram seus dons, oportunidades e até seu dinheiro. A relação entre fé e dinheiro fica clara aqui. A fé verdadeira nos leva a agir. A esconder o talento, o servo demonstrou incredulidade. Ele não confiava na justiça e no caráter de seu senhor. Já os outros 2 revelaram confiança, responsabilidade e diligência. É isso que Deus espera de nós, que sejamos mordomos fiéis, ousados e produtivos. Ele nos capacita, nos entrega talentos e espera que administremos tudo com propósito e temor. O mais impactante dessa parábola está no final. O Senhor tira o talento do servo infiel e entrega ao que já tinha 10.
Parece injusto aos olhos humanos, mas revela um princípio espiritual poderoso. A abundância de Deus flui para quem sabe multiplicar com fidelidade. E isso se aplica diretamente à sua vida financeira. Muitos oram por mais, mas não são fiéis no pouco. Outros reclamam que não têm, mas enterram as pequenas oportunidades que Deus já deu. A multiplicação divina começa com fidelidade, passa pela coragem e se completa no propósito. Se você deseja bênçãos financeiras, comece agindo como um servo fiel com ousadia, diligência e temor. É esse o perfil que o céu procura quando decide liberar novas riquezas. Parabéns por ter chegado até aqui. Você acaba de participar de uma jornada que poucos têm coragem e determinação para trilhar. Chegar ao final deste vídeo é um sinal claro de que Deus está movendo algo profundo dentro do seu coração. Você não está aqui, por acaso o Espírito Santo está falando com você, e eu quero que você saiba que é uma pessoa especial, escolhida para receber esses ensinamentos que podem transformar sua vida financeira e espiritual. Agora peço que você faça algo muito importante. Comente aqui embaixo a frase: "Meu compromisso é viver a fé que transforma", para que eu possa saber que você está entre os que se dedicam de verdade a crescer e caminhar na luz da palavra. Esse compromisso é mais do que palavras, é a chave para desbloquear as bênçãos que Deus tem reservado para você. Ao comentar, você está declarando sua disposição de agir, de mudar, de prosperar no propósito divino. Também quero lembrá-lo da importância de compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Muitos que estão passando por dificuldades financeiras não têm acesso a uma igreja próxima ou um ministério que fale de finanças bíblicas com profundidade e amor. Quando você compartilha, você se torna um canal de bênçãos na vida de alguém, ajudando a espalhar a sabedoria de Salomão e o amor de Jesus para muito mais pessoas. E claro, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder os próximos conteúdos que Deus preparou especialmente para você. Não ser inscrito é como estar em meio a um tesouro e não querer abrir o baú. E estar inscrito é declarar que quer crescer, aprender e caminhar junto conosco nessa jornada espiritual e financeira. Por isso, eu quero que você se sinta orgulhoso de fazer parte dessa família, porque aqui cultivamos fé, esperança e transformação. Continue acompanhando nossos vídeos para manter acesa essa chama no seu coração e na sua vida. Lembre-se, o caminho da prosperidade cristã não é fácil, mas é real. É um caminho de fé, de coragem, de entrega total ao propósito de Deus. Não pause este vídeo agora. Assista até o final para não perder nenhuma das revelações que Deus preparou para você. E que o Senhor abençoe abundantemente sua vida, sua família e suas finanças. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo estudo. Que a paz de Cristo esteja sempre com você.